Desde o Spotlight, centenas de casos de abuso foram revelados na Igreja Católica e em outras religiões. O próprio Rezendes conseguiu, no ano passado, provas de que a Igreja Mórmon oferecia fortunas para calar vítimas de abuso. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O programa Fantástico, provavelmente o programa de maior audiência da televisão brasileira no final de semana, ali no finalzinho de domingo, compartilhou um ataque à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mostrando ao público um caso de abuso que de fato aconteceu de um bispo para com a sua filha. Esse ataque não só aconteceu para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também foi mencionada a Igreja Metodista, a Igreja Católica, a Igreja Batista e uma série de outras organizações religiosas com determinados casos de abuso e coisas nesse sentido. E aí, eu quero te mostrar o seguinte, o que o Fantástico não mostrou ao público e que também seria importante para que as pessoas tenham todas as ferramentas para tirar as suas conclusões e tomar suas opiniões a respeito do assunto. Então, Fantástico, eu não entendo por que vocês não compartilham as coisas de maneira completa. Tudo bem, uma matéria, às vezes ela precisa ser compactada, ela precisa ser cortada em muitos momentos e você não tem espaço para compartilhar tudo, porque tem uma programação toda, mas por que vocês não desenvolvem o assunto em outras programações? Eu me coloco à disposição, se alguém de vocês estiver assistindo isso, para poder participar e a respeito principalmente do que a gente vai falar aqui, que é o tema clero penitente. Ou seja, é a lei que obriga que líderes religiosos não delatem as pessoas que confessaram os seus pecados ao líder religioso. Então a gente pode discutir isso, acho que seria interessante. Quando você não dá todas as ferramentas para as pessoas, elas ficam impossibilitadas de pensar no assunto por completo. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui, você vai entender a situação. E desde já, abuso, assédio sexual, todo esse tipo de caso que envolve você tomar conta do corpo de outra pessoa é um absurdo. A igreja, de maneira pública e através do profeta e através dos seus líderes, tem condenado o tempo inteiro esse tipo de situação. E qualquer pessoa minimamente decente tem que condenar qualquer caso de abuso. É um absurdo, não deveria acontecer, mas vamos falar sério sobre o assunto aqui. É para isso que eu estou aqui no vídeo, tá bom? Além da condenação, vamos examinar as coisas direito, tá bom? Muito bem, então é isso. Vamos assistir a matéria da Globo e eu vou falar mais em seguida. Desde o Spotlight, centenas de casos de abuso foram revelados na Igreja Católica e em outras religiões. O próprio Rezendes conseguiu, no ano passado, provas de que a Igreja Mórmon oferecia fortunas para calar vítimas de abuso. Procurada por nós, a Arquidiocese de Boston disse em nota reconhecer que o trabalho profundo da imprensa levou a Igreja a reconhecer seus crimes e pecados e que o jornalismo abriu uma porta pela qual a Igreja tem passado, respondendo às necessidades dos sobreviventes. Há poucas semanas, um novo caso na Bélgica forçou uma posição do Papa Francisco. Eles escancararam para o mundo ver. Aqueles repórteres foram corajosos de publicar a história. Qual foi para você o impacto da publicação das matérias, vendo tudo vir à tona? Livre. Foi libertador, mas foi pesado ao mesmo tempo descobrir que tantas outras pessoas foram vitimadas e traumatizadas. Foi pesado. E depois a enxurrada de pessoas que revelaram suas histórias era algo que não era possível de conter, era como se uma represa tivesse explodido.
Acho que isso mudou a vida de muita gente e muitas leis também. Esse caso mostrou como o jornalismo investigativo é difícil e o que é preciso para fazê-lo de forma correta. E mostrou como jornalistas e toda a sociedade precisam ouvir as pessoas que não têm poder, porque elas geralmente têm coisas poderosas a dizer. No Boston Globe, um novo time de repórteres, liderado por Brendan McCarthy, continua fazendo investigações profundas que mudam leis e salvam vidas. A gente tem um mantra, uns adesivos que dizem fatos importam. E isso é uma coisa que anos atrás eu mesmo não acreditava que a gente precisaria reiterar ou repetir. Mas fatos são nossa moeda, nosso patrimônio. Muito bem, você acompanhou aí um trecho da matéria do Fantástico, não dá para colocar completamente, né, que é muito grande. Agora, o que a gente precisa entender, primeiro de tudo, é o seguinte: abuso é abuso. Isso não deveria acontecer com as pessoas. É muito mais do que algo triste. É terrível que isso aconteça com qualquer pessoa. Certo? Todo mundo deve ter a compaixão de ficar absolutamente comovido, entristecido e condenar esse tipo de coisa. Agora, qualquer organização com pelo menos milhares ou milhões de pessoas está sujeita a passar por uma denúncia, por uma acusação, por um caso de assédio, certo? Tudo que envolve esse assunto. Ou não foi a própria Rede Globo que recentemente teve o seu funcionário chamado Márcio Melrin, que foi acusado de, você teve uma acusação de importunação sexual ou assédio sexual, como alguns têm chamado na mídia. Isso foi amplamente noticiado por toda a mídia. Não aconteceu com a própria Rede Globo, com o seu funcionário? Então, isso é uma evidência de que qualquer organização com milhares ou milhões de pessoas pode passar por esse tipo de situação. E isso não é diferente de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou qualquer outra igreja que tem milhares ou milhões de pessoas. Então, isso precisa ficar muito bem exposto, certo? Não dá para ter controle de todo mundo. Muito bem, vamos ao caso, concretamente. Então, a gente tem aí pelo menos 5 pessoas envolvidas, né? Minimamente dizendo. Nós temos a Lorraine, que é a mãe da vítima. Temos a Chelsea, que é a vítima de abuso sexual e que é filha da Lorraine. Temos o John, que é o abusador, a pessoa que está sendo acusada de abuso sexual, que foi bispo no período do abuso da Chelsea. Temos o bispo, ou o presidente da estaca, mas provavelmente é um bispo, chamado Miller, e que ouviu a confissão do John de que ele teria cometido esse abuso, e temos o advogado da igreja, certo? Então tem pelo menos esses 5 personagens na história, e ela se desenrola da seguinte maneira: o abuso aconteceu, todo mundo sabe que é um absurdo e é algo condenável, e o John, ele confessou isso para o Miller. O que ele confessa para o Miller? Que ele teria subido na cama e teria ficado excitado sexualmente com a sua filha, junto com ele, a Chelsea, ali na época. O que é repugnante, o que é nojento, o que é um absurdo, de qualquer maneira, certo? Esse é o relato que a gente tem. A gente não encontra nada mais do que isso, mas só isso já é repugnante e nojento, certo? O que acontece? A crítica da mídia é que a igreja teria acobertado esse caso porque ela se fez valer de uma lei chamada clero penitente. Tá? Eu estou indo direto, na veia da situação. E o que é isso? E o que o Fantástico não dá ampla divulgação para isso e não abre discussão para isso, que a Globo poderia abrir numa outra programação discussão. E de novo eu falo, se precisar, estou aqui disponível, tá? Para poder falar sobre isso. A lei do clero penitente é uma lei que desobriga um bispo ou um líder religioso que ouça confissões de delatar para a polícia, de contar para a polícia que houve um crime. E por que isso acontece? À primeira vista, isso é algo absurdo. Só que você só pode considerar uma coisa absurda depois que você compreende todo o funcionamento da coisa, ou seja, o funcionamento da situação por completo. O líder religioso que ouve uma pessoa, ele tem a questão do sigilo. Do mesmo jeito, para uma sociedade que está secularizada,
a um tal ponto que igreja não vale mais nada e não tem força de fazer muita coisa, né? Fica mais difícil entender isso. Então eu vou pegar um exemplo de algo que fica mais próximo de entender. Existe o sigilo do advogado e do cliente. Então o advogado no julgamento, ele tá lá, tem um cara que é bandido. O bicho cometeu a maior atrocidade, espancou, fez o maior absurdo. O advogado não pode chegar no julgamento e falar: ô seu juiz, meu cliente aqui é um safado mesmo, é um sem vergonha, ele espancou, ele é um abusador, bota na cadeia, bota a pena máxima. O advogado não faz isso. O que ele vai fazer? Ele vai defender o seu cliente. E tudo isso vai ser baseado no sigilo que existe entre advogado e cliente. Entendeu? Então, da mesma maneira, ou de uma maneira muito próxima, melhor dizendo, vai acontecer com o bispo que ouve o pecado de uma pessoa e quando existe essa lei no Estado, ele está desobrigado de contar para a polícia. Por que isso acontece? Vamos pegar um caso mais simples. Imagina você que quer se confessar. Você sonegou imposto. Aí você chega lá para o bispo e fala: bispo, soneguei imposto. Qual é a mentalidade que você vai para confessar para o bispo? Olha, eu vou confessar o negócio para o bispo, ele vai manter o sigilo dele, certo? Eu vou poder confessar isso tranquilamente e a gente vai poder trabalhar tanto espiritualmente quanto legalmente. Ele vai me direcionar, vai me orientar, vai fazer com que eu possa ter a absolvição, e o arrependimento completo é quando você restitui os problemas que você causou, e isso uma hora vai chegar na parte da lei, certo? Então, imagina você tendo que confessar e tendo esse cenário todo. Agora imagine um outro cenário, você indo se confessar de algo grave que você fez, sabendo que o bispo, no instante seguinte, vai falar: alô, polícia, pega esse sem vergonha, essa sem vergonha aqui que alô, Receita Federal, pega essa pessoa aqui que ela tá sonegando imposto. Ou pega essa pessoa aqui que ela cometeu um crime, agora, na sua frente. Imagina o bispo fazendo isso. Tá entendendo a situação? Então, numa sociedade que é secularizada, a ponto de achar que a igreja não vale nada, não quer considerar esse tipo de coisa. Mas essa lei existe, a igreja fez tudo dentro da lei, e por isso que ela tem uma boa defesa nesse sentido, porque existe a própria lei que contempla esse tipo de coisa. Se eu concordo com a lei ou discordo dessa lei, é uma outra questão e a gente pode ampliar a discussão. Agora, eu acho um absurdo que um professor de filosofia venha aqui com um simples celular e consiga explicar uma parte que uma emissora de televisão, junto com o seu programa de provável maior audiência no fim de domingo, não consiga explicar. Ou não coloque de maneira clara para as pessoas. Agora, indo para o caso do abuso, é um caso muitíssimo complicado. Eu não vou dizer aqui para você que eu ia ter sangue de barata e escutar um cara falando um pecado e não ia me sentir absolutamente inclinado para de cara falar para a polícia. Certo? Todo mundo vira o estômago quando se fala de abuso. Só que você precisa contemplar toda a situação para ter melhores ferramentas para poder entender a situação por completo. Se você não expõe isso para o público, fica parecendo: nossa, eles são os desgraçados mesmo, lá, porque se eles botam na roda não só a Igreja de Jesus Cristo, mas metodista, batista, bota todo mundo e não faz essa explicação completa. E aí, para quem pensa um pouquinho e para quem vê a situação ao todo, vê que quem está cometendo um absurdo na parte de explicar para o povo são vocês, certo? E acaba sendo uma fake news não sei se dá para chamar de meia fake news, né, de meia verdade, para colocar assim, porque vocês não mostram todo. Então, aí fica complicado, vocês na verdade estão desinformando o público, se vocês não mostram a informação completa. Entende? Então, existe todo um esforço da igreja para inibir abuso. Você tem diretrizes que foram tomadas recentemente. Provavelmente você que é santo dos últimos dias na sua capela, você já recebeu orientações a respeito de crianças, a respeito do sexo oposto, para deixar tudo o máximo visível possível.
tem gente que faz ronda nas capelas, tudo isso tem acontecido por conta desses casos. Então você vê que tanto por dentro da igreja quanto por fora, existe um esforço tremendo para inibir esse tipo de abuso, mas você não tem controle, uma organização com milhões de pessoas, certo? Agora, eu não sou contra o trabalho da imprensa de ir a fundo nas situações, de descobrir, é assim que a gente fica sabendo das coisas. Só que faz o negócio direito. Mostra por completo e proporcionalmente por completo. Não pega só um trechinho e fala do clero penitente, que é um negócio que precisa estar pelo menos no mesmo peso. Como é que você pega o ataque à igreja e dá 90% de destaque, e o ponto mais importante da defesa você coloca uma linhazinha assim? Certo? Então, fica parecendo sacanagem que vocês estão fazendo. Como vocês fizeram e expuseram no passado a FLDS, certo? E deram a entender que era a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os absurdos que eles cometeram, que é outra igreja, não tem nada a ver conosco. E aí depois tiveram que pedir desculpas. Como vocês publicaram a autópsia do ET nos anos 90, e depois tiveram que pedir desculpas de novo, certo? Então, faz as coisas direito. Dá para fazer uma matéria compacta, que tudo caiba ali no tempo, certo? Eu entendo isso, eu vejo isso ali. Por mais que eu faça um negócio simples e uma emissora de TV faça um negócio absolutamente complexo, eu entendo, né, que você tem que colocar tudo certinho para o público gostar, para ser uma matéria dinâmica e tal, mas coloca a defesa de uma maneira ampla, certo? Muito bem. Agora vai outra parte do vídeo, né? Que eles mencionam que a igreja pagou para que essas pessoas, a Lorraine e a Chelsea, no caso, ficassem, não expusessem esse caso ao público, basicamente. Tá? E vê só, eu gostaria que o John tivesse preso antes de falar isso. Infelizmente, ele não está, porque conforme a coisa andou, ele não conseguiu ser preso. Eu gostaria que ele estivesse. Ficaria muito feliz de saber que uma pessoa que cometeu abuso sexual estivesse na cadeia. Né? O sentimento de justiça seria melhor. A gente precisa construir relações, alertar e discutir as coisas para que elas melhorem. Toda organização precisa de ajuda. Isso é fato. Agora, a questão de pagar as testemunhas é uma ação que eu, pessoalmente, não concordo do advogado da igreja ou da organização de advogados da igreja. Eu não concordo com isso e fico absolutamente tranquilo aqui de falar a respeito disso. A menos que venha o pessoal dos advogados da igreja lá dos Estados Unidos e explique essa situação de uma maneira mais ampla e satisfatória, eu não concordo com isso de você pagar uma pessoa para ela manter a situação em silêncio, justamente por conta disso que aconteceu agora. Porque quando vaza, o dano é muito maior, certo? Então, é um tema absolutamente difícil de falar, tá? Eu não vejo tudo como uma coisa só, certo? A igreja tem departamentos, você tem gente que assessora a igreja, tem várias partes, e esse é um mecanismo, um jeito de agir que eu não concordo, não acho que deveria acontecer dessa maneira. Eu entendo que a mídia que é mídia, e tudo que ela pegar vai ser como pólvora e fogo, né? Porque é para chamar atenção, é para mobilizar as pessoas, para estar acompanhando ali, certo? E, em contrapartida, a igreja ela é absolutamente discreta em tudo. Não só em lidar com caso de abuso sexual, mas até em propaganda, em jeito de agir na mídia, certo? Toda a divulgação da igreja, você tem, muitas vezes, uma divulgação minimalista, certo? Muito simples, muito discreta. A igreja não gosta de chamar a atenção, seja para o bem, seja para o mal, certo? Não é só nos casos difíceis, tá? E até uma injustiça falar isso da igreja. Em tudo. Isso é um padrão, é um jeito que a igreja é. Tudo que é muito espalhafatoso, né? Aliás, o meu conteúdo aqui ele é até um tom a mais assim do que é a igreja realmente, enquanto eu seco meu nariz aqui no litoral. Né? Então, é para tudo, tá? Não concordo com esse
tipo de método de lidar com a situação. Gostaria que o Joe tivesse preso. E o que eu entendo é que para a gente construir uma relação para que as coisas melhorem, as coisas precisam ser feitas com mais honestidade, certo? De novo, não sou contra o trabalho da mídia, de ir para cima, de investigar. É assim que se descobre as coisas. Só que você só quer ser uma mídia de fofoca que conta as coisas para os outros, ou vocês querem de fato melhorar a situação, certo? Então, se quer melhorar a situação, a gente precisa construir pontos, precisa ser conciliador, precisa trabalhar para que esses casos de abuso não aconteçam. E toda a força externa que é boa, que vai ajudar a organização da Igreja de Jesus Cristo a ter o mínimo disso possível, é muito bom. Só que do jeito que vocês fizeram, eu estou expondo aqui, é injusto, é incorreto, não expõe para o público a situação por completo, certo? E como eu disse, qualquer organização com milhares ou milhões de pessoas está sujeita a esse tipo de situação, tá? E eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito história da igreja, né? Nem sempre a igreja ela concorda consigo mesmo quando lidou com uma situação em determinada época, né? Você vê isso amplamente destacado na história da igreja, tá? Então, às vezes, existiu uma situação, a igreja teve que lidar ali com ela e nem sempre ela concordou. Não estou dizendo que esse é o caso, mas já aconteceu. Agora, é tudo o que eu disse, né? As coisas precisam ser mostradas de forma completa e todo mundo está sujeito a esse tipo de coisa. Tá bom? Você vê a importância de ter membros da igreja de maneira independente, como eu faço aqui na internet, esclarecendo esses assuntos, lidando com a situação, sendo mais uma voz para falar aquilo que de fato nós acreditamos e como a gente enxerga as coisas. Então, não deixa esse trabalho morrer. Não deixa com que tenhamos menos um membro da igreja aqui na internet. Para você continuar mantendo esse trabalho vivo aqui, você precisa se tornar membro do canal. Aqui em cima, tá vendo a meta? Passamos dos 50, chegamos aos 54 membros do canal em 7 vídeos de divulgação. Isso é histórico, é incrível. E você se torna membro através do QR Code aqui embaixo, certo? Aqui, ó, tem o botão de Seja Membro. E na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link, onde você clica e vai direto ao Seja Membro. Então, você permite com que eu continue forte aqui na internet, com equipamento simples, com fone de ouvido, com um celular, que eu estou gravando aqui, com uma iluminação da mais simples possível. Se você pudesse ver aqui, eu não vou nem mexer, mas a simplicidade de tudo. Mas faz um trabalho muito importante de esclarecimento, tá bom? Então, me mantenha vivo aqui na internet. Me mantenha falando aqui e esclarecendo as situações e lidando com todas as coisas, tá bom? Conto com a sua ajuda, não me deixa sozinho. Eu não quero terminar esse canal. Eu quero continuar indo para podcast, eu quero ir em rádio, como eu já fui aqui em São Paulo, vou também numa rádio do Nordeste que está aí para me convidar, tá tudo ficando muito próximo, certo? Quero participar de lives em outros canais, estou vendo aí muita coisa, você vai ver eu falar da igreja em todo lugar, esclarecer tudo que for possível e vamos dissipar esse nevoeiro que fica contra a igreja, é de todo lado, é mídia grande, é mídia pequena, crítica de outra religião, crítica de crítico da igreja. Eu acredito que dá para dissipar esse nevoeiro e mostrar para as pessoas que a nossa fé é uma fé de amor, é uma fé de pessoas que amam verdadeiramente a Jesus Cristo e ao seu próximo. Tá bom? Vamos continuar firme e é isso. Muito obrigado pela tua companhia nesse vídeo. Sou grato por ter você aqui, tá bom? E até o próximo vídeo.